nesse sentido, então, escalador, olha só, abriu conta na corretora, transferiu o dinheiro para a corretora, comprou os fundos. E talvez venha a dúvida de cara, mas Léo, eu quero comprar, eu quero saber como escolher os melhores. De início eu posso olhar lá, receber sua orientação, mas e aí? Eu vou mostrar um passo a passo simplificado, tá? Simplificado de como você pode avaliar os fundos imobiliários. Isso de início é para te ajudar e até entender onde pode buscar as informações. Lembrando que todas as informações sobre fundos imobiliários você pode procurar em 2 sites. Tem mais, mas são 2 opções para você. Primeiro, o Funds Explorer, que ele mostra detalhado o que é o fundo imobiliário e todas as informações. E segundo, o Status Invest. Funds Explorer, e se escreve Funds Explorer, e o segundo, o Status Invest. Lá você consegue todas as informações. Mas eu vou mostrar aqui um passo a passo simplificado como você pode buscar fundos imobiliários que atendam a necessidade e podem ser relativamente bons, tá? Estou falando assim porque normalmente a gente pode fazer análises mais aprofundadas. Mas para quem está começando, isso já ajuda bastante, tá? Isso que tem que ficar bem claro. Então vamos detalhar de modo breve aqui como analisar um fundo imobiliário. Num passo a passo simplificado. Como avaliar um fundo imobiliário? O primeiro ponto, escalador, é definir o tipo de fundo que você está olhando. Como eu disse, tem fundo de papel, que investem a maior parte em CRI, Certificados de Recebíveis Interbancários, atrelados ao setor imobiliário. Tem os fundos de tijolo, que tem imóveis de fato, que você entra. Inclusive, eu tenho certeza que quem frequenta muito shopping, com certeza já entrou em algum shopping que é de algum fundo imobiliário. Mas tem também fundo imobiliário de lajes corporativas, de prédios hospitalares, de prédios de faculdade, galpões logísticos, enfim, tem vários segmentos. Tem o híbrido, como o próprio nome já diz, o híbrido tem um pouco de papel, tem um pouco de tijolo, enfim, é híbrido. E o FOF, que é fundo de fundo, ou seja, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Não vou entrar no detalhe de cada um, mas a maioria tem os seus prós e os contras. E de preferência de início, você optar por fundos de papel e de tijolo fazem mais sentido para você, tá? Mas todos têm alguns prós e alguns contras. De todos aqui, o FOF, para só te dar uma escala, seria o pior, o menos melhor, vamos dizer assim. Né? Para falar pior, parece que ele é ruim. Não é que ele é ruim, mas ele tem alguns pontos que deixam ele um pouco abaixo do restante. A partir desse momento, definiu o tipo de fundo, um dividend yield para fundo de papel, e isso é no momento atual, tá? Se alguns cenários mudarem, isso pode mudar, tanto para mais quanto para menos. Mas no momento atual, um fundo imobiliário de papel pagando pelo menos 12% ao ano, ou seja, isso significa que você comprou uma cota de R$100, aquela cota na média do ano tem que te pagar pelo menos R$12, tá? Isso é o dividend yield, o dividendo que você recebe comparando com o preço da cota que você pagou. De papel 12%, porque no momento os fundos de papel estão pagando mais, e de tijolo acima de 8%. Tem até pagando um pouco mais do que isso, tá? Tanto de papel quanto de tijolo, mas acima disso, para o momento, são boas escolhas. E depois disso, PVP, preço sobre valor patrimonial. Nos sites que eu passei para vocês, Funds Explorer e Status Invest, vocês conseguem ver essas informações prontas. Mas um PVP vai indicar muito quanto que eu estou pagando por aquele fundo. Se o fundo está caro, se o fundo está barato, de forma resumida. Então, um PVP abaixo de 1,01 ou abaixo de 1, tá? Para você não pegar ele acima do valor patrimonial. É possível encontrar bons fundos nesse preço, então vale a pena. E eu coloquei acima de 0,7, que é para indicar, porque se você olhar PVP, quanto menor quanto menor, melhor. Só que muito abaixo também, pode ser aqueles pontos totalmente fora da curva, que aconteceu algum impacto grande que está deixando ele tão barato assim. Então vamos nos limitar a esse meio para reduzir riscos de imprevistos. Isso é para facilitar, como eu disse.
A partir daqui, analisar o portfólio do fundo. Essa parte é a parte que exige um pouco mais de detalhamento, onde, se for um fundo de tijolo, entender os imóveis que o fundo tem, se está diversificado em estados, quantos tem, quantos inquilinos, e enfim, todo esse detalhamento. Depois, passo 5, histórico de dividendos dos últimos 2 anos, pelo menos. É importante avaliar o histórico de dividendo para entender se ele é um fundo que realmente ele é bom na maior parte do tempo ou se ele está sendo bom só naquele momento. Se ele estiver sendo bom só naquele momento, pode ser que no futuro tenha mais chances dele não ser tão bom assim. Então, isso também é importante a gente avaliar. Depois, um extra aqui, se for um fundo de tijolo, a quantidade de imóveis, como eu até já adiantei, e os inquilinos, se tiver um inquilino só, o fundo imobiliário corre um risco. Porque imagine que aquele inquilino sai do imóvel do fundo, é igual um inquilino quando sai da sua casa que ele está alugando. Você para de receber. Se o fundo parar de receber, ele vai parar de pagar aluguel. Então, ter a diversificação na quantidade de imóveis e na quantidade de inquilinos é extremamente importante também. E, por fim, taxa de vacância. Isso nos de tijolo. O que é taxa de vacância? É a quantidade do imóvel que pode ser alugado que não está sendo alugado. Então, a gente quer menor de 10. É possível encontrar fundo que tem taxa de vacância de 2 ou 0, tá? Ou seja, tudo do fundo está sendo alugado. Isso é vantajoso porque a gente está conseguindo extrair o melhor possível do fundo, ele está alugando o máximo que pode e mostra uma boa gestão também. Então, esse é um passo a passo para facilitar a análise de fundo imobiliário de quem está começando, tá? Para mostrar para você um racional e a partir daqui você vai aprimorando. Só um detalhe muito importante sobre isso aqui. Não vou me estender nessa parte, mas vou falar para vocês. Vocês estão acompanhando eu falar de fundo imobiliário e tudo mais. Só um aviso, além do desafio, na descrição desse vídeo tem um link do Vivendo de Fundos Imobiliários. Vivendo de Fundos Imobiliários é um treinamento de fundo imobiliário que eu tenho, tá? Que custa R$19,90. R$19,90 e tem, até a moto passou, estava demorando. R$19,90 e você tem um conteúdo para levar do zero ao avançado em fundos imobiliários. Entender tudo detalhadamente, tudo que eu passei aqui de maneira mais geral. E quem quiser participar, tá? O objetivo aqui não é a fundo nisso aqui agora, mas quem quiser participar, o link está ali, você consegue ter acesso imediato a um baita de um conteúdo totalmente estruturado, focado em fundo imobiliário e por R$19,90, tá? Quem quiser, link Vivendo de Fundos Imobiliários na descrição. Dito isso, escalador ou escaladora, o mais importante dessa contextualização é você entender as vantagens dos fundos imobiliários, o que são, como funcionam de modo geral, como que você faz para investir, que é através da corretora de investimento, criou conta na corretora de investimento, transfere dinheiro para a corretora e compra os primeiros fundos imobiliários. Para, no máximo, em um mês, você já está recebendo os primeiros dividendos. É assim que funciona fundo imobiliário e é construindo um plano prático dessa maneira que você vai conseguir realizar o seu primeiro investimento e vencer esse medo, vencer esse receio e até se engajar mais a estudar mais a fundo sobre os investimentos. Afinal, o seu dinheiro vai estar lá. Isso